Deputado, mas supondo que isso não aconteça, supondo que o sistema decida de uma maneira contrária, o senhor trabalha com um plano B? Poderia ser a sua esposa, poderia ser o Paulo Martins? A gente vai entrar agora no terreno da especulação. Vou reafirmar: nós não temos plano B. O nosso plano é o plano A. É a minha candidatura ao Senado Federal. Agora, vamos supor, nesse terreno da especulação, que mais uma vez se decidisse violar a democracia, violar a justiça, praticar um ato arbitrário e me afastar injustamente das eleições. O nosso partido, que é o Partido Novo, que defende honestidade, integridade, competência e boa gestão, é um partido que tem excelentes quadros aqui. Tem Paulo Martins, tem Jeffrey Schichini, tem excelentes pessoas que seriam boas opções que poderiam eventualmente me substituir. Mas, mais uma vez, a gente não está lidando com essa possibilidade em concreto. Nós queremos ir ao Senado nesse momento em que é necessário restabelecer os freios e contrapesos para barrar abusos do Supremo Tribunal Federal, colocar bandidos na cadeia e também lutar contra a corrupção. Deputado, o senhor cita Eduardo Cunha e, de outro lado, Zé Dirceu. O senhor vem defendendo o senador Flávio Bolsonaro, inclusive quando ele, de alguma forma, acabou sendo alvo de Romeu Zema no episódio do áudio em que ele pede dinheiro para Daniel Vorcaro com o argumento de que não era dinheiro público. Essa resposta a gente sabe que não tem ainda, nós todos que estamos acompanhando as investigações, quando a gente pega a Polícia Federal, ainda não sabe que dinheiro que era usado para esse tipo de transação. Minha pergunta é, o senhor referenda essa defesa de Flávio Bolsonaro, coloca a sua mão no fogo por Flávio Bolsonaro diante de tudo que vem acontecendo? Natália, eu tomei uma decisão nessa eleição que é: eu não vou criticar nenhum pré-candidato a presidente da República. Eu não vou criticar Romeu Zema, que é o nosso candidato do Partido Novo à presidência da República. Não vou criticar Flávio Bolsonaro. Não vou criticar Ronaldo Caiado. Não vou criticar Renan Santos. Embora em relação ao Renan Santos eu tenha uma série de discordâncias, por exemplo. Porque eu entendo que eu não devo, como alguém que faz parte da direita, fortalecer narrativas que fortaleçam Lula e o PT, que foram responsáveis pelos maiores esquemas de corrupção da história do país. Mensalão, Petrolão, Lava Jato, INSS, Master, uma teia de pessoas ali em relação aos quais há evidências de pagamento de subornos em troca da venda de serviços e de função pública. Ou seja, eu não vou criticar nenhum presidente, nenhum pré-candidato a presidente da direita, porque eu entendo que a nossa maior missão nesse ano é tirar Lula e o PT do governo. Lula e o PT significam para mim hoje corrupção moral, significam corrupção na segurança pública, no sentido de que eles não defendem políticas adequadas de segurança pública para o país. Eles têm uma visão de que o bandido é vítima da sociedade e não defendem medidas incisivas de colocar na cadeia, de uma punição adequada em relação a bandidos. E também significa Lula no poder caos econômico, com políticas econômicas inadequadas que geraram juros exacerbados, gastos sem fim, crise fiscal e impostos altos. Mas aí o senhor está partindo do pressuposto que não tem corrupção do outro lado, deputado? Eu não estou partindo de pressuposto nenhum. Eu estou dizendo que eu não vou criticar ninguém. E toda a corrupção tem que ser investigada. Eu defendo a investigação de todo mundo, seja de qual espectro for, de cima, baixo, lado, esquerda, direita. Todo mundo deve ser investigado. Essa investigação cabe à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal realizar, seja quem for o envolvido. Agora, o que eu estou dizendo, sim, é que nessa eleição há prioridade. Nós temos um inimigo que é tirar Lula e PT do poder, e eu não vou, por isso, criticar o comportamento de nenhum pré-candidato da direita. Eu vou sim discutir propostas, causas, políticas públicas, mas não as pessoas, os comportamentos pessoais dos pré-candidatos à direita. O senhor, no início do ano, a gente conversou, o senhor dizia que esperava também essa nova formação do Tribunal Superior Eleitoral para que, se chegasse lá algum questionamento, que isso não prosperasse. Agora, o que a Corte Eleitoral vem mostrando é que alguns ministros, os ministros considerados mais técnicos lá da Corte, eles não estão revisitando temas dos colegas que antes estavam lá na Corte Eleitoral. Minha pergunta é, o senhor teme que, mesmo que venha um indicativo positivo do TRE na Corte Eleitoral e depois algum tipo de recurso que possa chegar ao Supremo Tribunal Federal, que também o senhor possa ser barrado, aí a estratégia não seria indicar outra pessoa? Eu sei que na imprensa do Paraná se fala da sua esposa e também do ex-deputado, hoje vice-prefeito de Curitiba, Paulo Matias? Não, Natália, a gente só tem um plano A, que é a minha pré-candidatura ao Senado Federal, e o que a gente espera é justamente o que você mencionou, é um julgamento técnico por juízes técnicos. Aliás, 3 pareceristas, 3 juristas renomados concordaram em fazer gratuitamente pareceres no meu caso,
afirmando que eu estou elegível não só porque eles assim acreditam, mas porque eles entendem que essa discussão é importante para a democracia. Afinal de contas, foram anulados 345 mil votos. Um deles é um jurista que é um dos maiores eleitoralistas do país. Ele escreveu um livro pelo qual eu estudei lá atrás, quando eu fiz concurso público em 2002, 2003. Ele é citado pelos ministros do TSE, do STF, e veja o que ele disse aqui sobre o meu caso, sobre o julgamento de 2023. Ele disse: a coisa toda é tão fora de qualquer sentido jurídico que se apelou para o moralismo eleitoral, a retórica vazia, o argumento de autoridade e mandou-se as favas, o ordenamento jurídico positivo e todas as garantias individuais previstas na Constituição e aplicáveis obrigatoriamente em sede de direito sancionador. O caso do indeferimento do registro de candidatura de Deltan é um dos mais tristes exemplos de instrumentalização do direito eleitoral para solapar a democracia dos votos legítimos outorgados pelos eleitores. Ele chamou ainda aquela decisão de um autoritarismo hermenêutico e interpretativo e disse que a decisão expressamente viola o direito sancionador, viola os limites da ação de impugnação de registro de candidatura, viola os limites da Lei Complementar 64 de 90, viola a lógica jurídica e gasta muito papel e tinta argumentando sobre uma inelegibilidade que nunca é decretada, mas apenas pressuposta, como se citar um artigo abstrato de lei fosse aplicado em concreto. E ele diz: como parecer e doutrinador, sinto-me constrangido diante da confusão teórica e prática de uma decisão de tão graves consequências, que criou hermeneuticamente, ou seja, pela interpretação, uma hipótese inexistente de inelegibilidade. Ou seja, o direito está do meu lado, a bola, se a gente jogar dentro das 4 linhas do campo, eu serei candidato ao Senado agora nessas eleições. E é isso que a gente espera que aconteça, confiando na Justiça Eleitoral e, como você bem trouxe, Natália, num caráter mais técnico agora do Tribunal Superior Eleitoral. Mas existe alguma possibilidade do senhor desistir, deputado, de concorrer ao Senado? Não. O senhor está convicto, se o senhor tiver o aval da Justiça, o senhor vai até o final? Sim, a minha pré-candidatura está confirmada. Nós hoje figuramos aqui no topo das intenções de voto em diversas pesquisas feitas no Paraná. Eu acredito que essa oportunidade é para a gente dar o troco no sistema que me caçou, para que a gente possa, vamos dizer assim, dar o troco em relação à violação da democracia que foi praticada por um tribunal ao retirar, anular 345 mil votos com base em especulações, numa análise de bola de cristal que não se confirmou na prática. O que a gente mostrou na petição, no nosso registro antecipado de candidatura que a gente fez hoje? Aquela decisão de 2023, que me afastou do cargo, ela disse o seguinte: o que tornaria um membro do Ministério Público inelegível é se ele se afastasse do Ministério Público na pendência de processos disciplinares. E a questão é objetiva: Deltan Dallagnol tinha processos disciplinares? A resposta é não, não existia nenhum processo disciplinar. O que existia eram 15 reclamações disciplinares, que é como se fosse um boletim de ocorrência, para comparar. Você vai lá na polícia, você registra, mas ninguém analisou se aquilo é viável, se aquilo é provável da pessoa estar certa, não existe uma investigação, uma acusação, não existe um processo, não existe um julgamento. E aí o TSE, criativamente, inventou lei onde não existia. Ele disse o seguinte: olha, pode ser que alguma das reclamações disciplinares contra Deltan no futuro se converta em um processo disciplinar, que no futuro possa se converter talvez numa condenação, e essa condenação poderia ser eventualmente a uma pena de demissão. E aí eles também combinaram essa leitura de futuro de bola de cristal com uma leitura de mente. E disseram: olha, e antecipando tudo isso, Deltan pode ter saído antecipadamente do Ministério Público. O que a gente fez agora foi não só dizer que isso aí é uma especulação indevida, sem nenhuma base na realidade, mas agora se passaram 5 anos da minha exoneração. Aquelas reclamações disciplinares, elas se desdobraram e todas foram encerradas, arquivadas. Tem 2 pendentes ainda, mas que não tem condão, não tem possibilidade jurídica de conduzirem a uma demissão. A gente prova, demonstra tudo por A mais B, ou seja, a gente mostra que aquele castelo de cartas que foi construído pelo TSE, ele ruiu, aquele castelo de areia, ele se desmontou, ele foi desconstruído. Além disso, a gente traz uma série de provas, evidências, depoimentos, conversas de WhatsApp, declarações públicas, uma série de comprovações de que a razão pela qual eu saí do Ministério Público em 2022 foi um desejo de contribuir mais para a sociedade dentro do ambiente político, porque eles tinham cerceado e barrado a luta contra a corrupção dentro do Ministério Público. Então, o meu passo para fora não foi movido por receio de processos disciplinares. Vários procuradores, eles respondiam às mesmas reclamações comigo, ninguém foi punido. E vários prestaram depoimento dizendo: não existia nenhum receio naquela época de que pudesse vir a acontecer uma demissão, porque os nossos atos eram legais, legítimos, e isso se comprovou com o próprio decorrer do tempo. Então, se naquela época eles poderiam fazer algum exercício especulativo de pode ser que alguma coisa viesse a acontecer, o que já era arbitrário e ilegal, agora, nem isso mais eles têm para tentar me afastar dessa eleição. Bom, pessoal, é isso. Chegamos ao fim aqui do nosso recorte. E aqui, meus amigos, a opinião
é sua. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso e quero agradecer mais uma vez aqui a sua participação, o seu engajamento, a sua audiência nessa tarde de quinta-feira. Pra gente é gratificante e mais gratificante ainda se você puder deixar o seu like e compartilhar para mais e mais pessoas aqui o nosso vídeo, tá bom? Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.